Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo iremos falar sobre Provérbios. Provérbios é o livro de sabedorias, escrito pelo rei Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio, foi profeta de Deus, mas Salomão ele cometeu um erro gravíssimo. Foi dar ouvido às suas mulheres, e começou em sua velhice a levantar altares a demônios. E a Bíblia diz em 1 Reis, versículo 11, se eu não me engano, capítulo 11, que Salomão não perseverou em seguir ao Senhor seu Deus como Davi seu pai. Então isso aí é um texto para que nós possamos entender que não devemos confiar em homem nenhum. Por isso que diz lá em Isaías 2:22, parem de confiar no homem, ele não passa de um sopro em suas narinas, que bem ele te pode fazer. Então se o rei Salomão, profeta de Deus, o homem mais sábio da Bíblia, no final da sua carreira, começou a levantar altares a demônios, quanto mais os homens de hoje, E ainda mais que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, que antes da vinda do Senhor Jesus a igreja estaria em apostasia, e que surgiriam muitos falsos profetas. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, compara a liderança religiosa dos últimos dias, praticamente todos, estou falando todos, mas quase todos, com Janes e Jambres. Quando ele diz que assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então assista o nosso vídeo, Janes e Jambres, pastores do diabo, e vocês vão entender isso. Então o erro de Salomão foi dar ouvido às mulheres dele. Ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, que hoje isso representa no mundo espiritual 700 igrejas grandes e 300 congregações menores. Então esse é o grande problema. Tem muitos líderes religiosos que estão dando ouvidos às mulheres e com isso estão levantando altares a demônios. Ou seja, ao invés de seguir o que está escrito, estão visando o crescimento físico da igreja, e com isso estão se perdendo, plantando um monte de objetos no culto, E o Pai Espírito, ele procura os verdadeiros adoradores, são os que o adoram em espírito e em verdade. Então nós vamos aqui estudar o livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 1, diz assim, Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência. Então é muito importante o livro de Provérbios na nossa vida espiritual por isso. Que ele vai te ajudar a entender as profecias, entender o que está por detrás da letra. Vamos lá, para que serve o livro de Provérbios? Provérbios 1, versículo 3. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão. Retidão é quando você não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita do está escrito. Justiça e equidade. Justiça é a palavra de Deus. Equidade, é o oposto de iniquidade. Iniquidade é transgressão à palavra, equidade é você andar em linha reta com Deus. Para se dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, bom senso. Então o livro de Provérbios ele serve para se dar ao simples prudência. Quem é simples? Aquela pessoa que não tem muita cultura, não tem muito estudo, Então, para ele ficar prudente. E a Bíblia diz que nós somos prudentes como uma serpente e mansos como uma pomba. Então, quando você lê a Bíblia, irmão, você não é levado em todo vento de doutrina. Você lê a Bíblia, ora a Deus, põe em prática Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando você é uma pessoa temente a Deus e está meditando na palavra e clamando a Deus sabedoria, Deus vai te dar. Então, vamos lá, o livro de Provérbios serve para se dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, bom senso. Ouça bem o sábio e cresça em ciência, ou cresça em sabedoria, o entendido adquira habilidade. Habilidade no manuseio da espada, Porque hoje nós estamos em meio a uma guerra espiritual e as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, mas nós temos que aprender a manusear bem a espada. Nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que no caso é a espada do Espírito, que é a palavra como diz em Efésios 6. Então eu vou pular agora para o versículo 20. Por quê? Porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Lembrando aos irmãos
que lá em Hebreus 5, versículo 9, diz que Jesus veio ser a causa da eterna salvação é para todos os que lhe obedecem. E lembrando também, então Jesus veio salvar quem crê nele. É fé com obediência, porque a fé sem as obras é morta em si mesma. Então, nós precisamos entender, irmãos, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Né? O jeito de Deus é como está na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz em João capítulo 7, creiam em mim, como diz na Escritura, e rios de água viva correrão no seu ventre. Ele está dizendo o seguinte: para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente tenha comunhão conosco, nós temos que crer como diz a Bíblia. Não como diz a religião tal ou religião tal. E sim segundo está escrito, quando nós não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita da palavra de Deus. Como diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você tem que ter a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Olha o que diz aqui no versículo 20, no livro de Provérbios, capítulo 1. A suprema sabedoria altisonamente clama nas ruas. Altisonamente é em alta voz. A sabedoria de Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é o cavaleiro de Apocalipse 19, o nome do cavaleiro é Palavra de Deus. Então Jesus é o verbo, é a palavra viva de Deus. Jesus é a Bíblia viva. Então, a suprema sabedoria altisonamente em alta voz clama nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. E como Jesus disse, ele está à porta e bate. Não é isso? Aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Se Jesus é a palavra, então ele quer entrar em você. A palavra de Deus quer entrar em você para que o Espírito Santo de Deus guie os seus passos. Não é, irmão? Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 22. Aí vem agora a pergunta que Deus vai fazer. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores e odiarão os insensatos o conhecimento? Então Deus fala, até quando? Você que não tem muita instrução, não estudou muito, não fez seminário, uma pessoa humilde, até quando você vai continuar do mesmo jeito? Porque a minha palavra te orienta a crescer na graça e no conhecimento. Te orienta a se apresentar diante de mim aprovado como obreiro que maneja bem a palavra, porque eu quero guiar os seus passos, quero te usar como instrumento em minhas mãos. Mas aí Deus está perguntando, até quando você vai continuar do mesmo jeito? Olha o que Deus vai dizer aqui no versículo 23, Provérbios 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Qual repreensão? Você é simples. Vai ficar do mesmo jeito? Não vai se armar com a armadura de Deus? Com o escudo da fé e a espada do Espírito que é a palavra? Ó, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então esse texto aqui é para quando? Quando que a Bíblia foi montada? Quando que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre cada ser humano que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador? Foi na época do rei Salomão? Não, irmãos. É para hoje esse texto. O Antigo Testamento é uma sombra para o que iria acontecer com a vinda da igreja, de Cristo e da igreja. Então esse texto aqui é para hoje. Por isso que Deus está falando aqui, ó, Provérbios 1, 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Deus é quem? Deus é o Pai. Por isso que Jesus diz em Mateus 10, versículo 20. Quando vocês estiverem diante dos tribunais, não se preocupem com o que vocês vão de falar, porque o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Então Deus está falando, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então não adianta você fazer seminário teológico. O que vai resolver o seu problema para você conhecer, entender a palavra de Deus, né? É você botando em prática o Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Então, Deus está falando, eu coloquei o meu Espírito sobre vocês para que vocês tivessem o conhecimento da minha palavra. Entender o que está escrito. Olha o que Deus está dizendo no versículo 24. Mas por que clamei? Clamei, você é simples, que vai continuar na simplicidade, não vai crescer na graça e no conhecimento. Você é escarnecedor, vai continuar no escárnio. Você é insensato, louco, vai continuar na insensatez. Mas por que clamei? E vós recusaste. Recusaste o conhecimento? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes desprezastes todo o meu conselho, que é o crescer na graça e no conhecimento, meditar na palavra de noite, e não fizeste caso da minha repreensão?
Olha o que Deus vai dizer aqui agora no versículo 26. Provérbios 1, versículo 26. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade. Irmão, se você não busca crescer na graça e no conhecimento, quando vier a sua calamidade, vier a sua prova, Deus vai rir de você, irmão. É o que a palavra aqui está dizendo, não sou eu. Se você não quer acreditar no que a Bíblia diz, olha só, vou repetir. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei de você quando sobrevier o vosso terror. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como um redemoinho, ou como uma tormenta, e quando vos sobrevier um aperto e a angústia, versículo 28 agora, Provérbios 1, versículo 28, então a mim clamarão. Aí a pessoa vai buscar Deus, quando vier o dia da tormenta, o dia da prova. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão pelas madrugadas, mas não me acharão. Deus vai dizer por que ele não vai entender a oração dos irmãos. Provérbios 1, versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento, ou seja, não buscaram crescer na graça e no conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor Deus, e a Bíblia diz em Provérbios 9, versículo 10, que o princípio da sabedoria do homem é o temor a Deus, e a prudência do santo é o conhecimento. É o que não tem hoje dentro das igrejas evangélicas. Não tem temor a Deus, e não tem prudência, que é o conhecimento. Os irmãos estão mais de 20 anos nas igrejas e não aprenderam nada da palavra até hoje. Por quê? Porque é um culto de engano, muitas das vezes. Um culto de 1h30 de louvor, no finalzinho a pessoa pegar um versículo e falar meia hora na sua cabeça. E como que você vai ter a palavra de Deus escondida no seu coração? Se você não buscar realmente em casa. Não estou falando que você tem que parar de congregar com os irmãos, porque a Bíblia diz, não deixeis de congregar como muitos fazem. Nós somos membros do corpo de Cristo, e não tem como membro do corpo formar corpo sozinho. Somos dependentes uns dos outros. Então não falo para você deixar de congregar. Mas você tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Você não pode acreditar em tudo que o pastor fala. Se ele falar algo contrário da palavra, você não pode seguir ele. Agora, como você vai saber se ele está falando algo contrário ou não da palavra se você não lê Bíblia e não busca Deus em oração? Então Deus vai dizer aqui, Provérbios 1, versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor Deus, não quiseram o meu conselho. Que conselho? Até quando você simples? Você que não tem muita sabedoria e muito estudo, vai continuar do mesmo jeito? Não vai buscar crescer na graça e no conhecimento da minha palavra? Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho. Então, a pessoa vai comer do fruto do caminho dela. Porque o caminho de Deus é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo, é a palavra. Então, vão comer do fruto do seu caminho. Quer seguir o seu coração é enganoso. Vai seguir os falsos profetas? A Bíblia está cansada de dizer que no final do tempo surgiriam muitos, que iam fazer sinais e prodígios, que se possível forem enganaria até os escolhidos. E estes falsos profetas, que está aí hoje na mídia aí, fazendo muitos sinais e prodígios, Jesus disse para eles, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, profetizei, curei, expulsei demônios, fiz maravilhas, mas eu nunca te conheci. Você que praticou a iniquidade. Iniquidade significa transgressão à palavra de Deus. Jesus não vai conhecer eles no dia do juízo. E se não vai conhecer eles no dia do juízo, não vai conhecer também os seus seguidores. Então não seja um seguidor de falso profeta. Não seja um seguidor de homens, nem de religião. Seja um seguidor de Cristo. Seja um seguidor da palavra de Deus. Esconda a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus. E tenha a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Só que Ele dá, irmãos, é somente para um grupo de pessoas, como está em Provérbios 2. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, medite em Provérbios 1, Provérbios 2 e Provérbios 3. Mas é meditar. Peça a Deus misericórdia para Ele abrir o seu entendimento, para você entender o que realmente Deus está falando com você em Provérbios 1, Provérbios 2 e Provérbios 3. Continuando. Provérbios 1, versículo 32. Porque o desvio dos nércios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Quem está dando ouvidos para Deus? É aquele que está seguindo o conselho dele, a repreensão dele. Até quando? Ó, simples. Você que não tem muito estudo, muito conhecimento, você vai continuar do mesmo jeito.
Porque você tem que buscar crescer na graça e no conhecimento, é um processo. O mundo espiritual, irmão, é um nascimento. Você é um bebezinho, precisa tomar um leitinho, mas você tem que crescer espiritualmente. Você tem que buscar alcançar a estatura de varão perfeito, como diz em Efésios 4. Ali em Efésios 4, versículo 11 ao 14, ali o apóstolo Paulo, ele nos revela a verdadeira função, né, de um verdadeiro pastor levantado por Deus e pelo Senhor Jesus. Quando Paulo diz em Efésios 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para pastores, aí no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguem à unidade da fé, uma fé única. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a estatura completa de Cristo. Então, quando Deus levanta o pastor, ele não levanta com um título eclesiástico, pastor, bispo, apóstolo, não. Ele levanta com a intenção de aperfeiçoar os santos dele para a obra do ministério, até que Cristo seja formado nos irmãos. É por isso que Paulo tinha essa preocupação. Em Gálatas 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz, eu anseio com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo sabia que Cristo tinha que ser formado nos irmãos. Mas hoje não. Hoje, conforme a igreja vai enchendo, já pagou as despesas, começou a sobrar dinheiro, já quer abrir outra. E não está preocupado se os irmãos estão em conhecimento da palavra. Estão chegando ao pleno conhecimento do Filho de Deus se Cristo está sendo formado nos irmãos. Então, nós temos uma proposta diferente. Você que pode, visite o nosso ministério. Nós temos um ministério em Volta Redonda, Rio de Janeiro, no bairro Retiro. Nossos cultos são todas as terças, quintas, às 19h30 e domingo às 19 horas. Então se esforce para estar conosco. Irmãos, se esforce também para adquirir o nosso livro. Nós temos um livro chamado Revelando Mistérios da Bíblia. É um livro com 250 páginas, tem fotos, vai te explicar as profecias de Daniel, Ezequiel, Oséias, vai te dar o conhecimento do livro de Apocalipse e você vai ser um bem-aventurado, porque em Apocalipse 1, versículo 3 diz, bem-aventurados são aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então o livro de Apocalipse significa revelação. Então Deus quer te revelar acerca do que vai acontecer no futuro. E este livro vai te ajudar a entender o livro de Apocalipse. Então entre no nosso site, é www.revelandomistérios, tudo junto, .net. Então vou repetir, www.revelandomistérios.net. Aqui embaixo tem o site, embaixo do vídeo. E também tem meu telefone. Anota aí meu telefone, pode me adicionar no WhatsApp, fazer pergunta. Irmãos, ajude na divulgação dos nossos vídeos. Se esforce para assistir todos os nossos vídeos. Vai te ajudar muito na caminhada e você vai estar fazendo a obra de Deus. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Então, não se esqueça, irmãos. Medita agora, terminando o vídeo. Medita Provérbios 1, Provérbios 2 e Provérbios 3. Lembrando que em Provérbios 2, Deus vai estar ali pedindo para você buscar ele em oração, pedindo discernimento, entendimento na palavra. Para quê? Lá embaixo ele vai dizer, para você não cair nas mãos da mulher. Essa mulher é o sistema religioso, que quando você cai nas mãos dessa mulher, dificilmente você escapa dela. Então também assista o nosso vídeo, os 144 mil de Apocalipse, porque esses 144 mil, eles têm na testa o nome de Jesus e o nome de seu Pai, e eles não têm relação com mulheres, são virgens. Eles não estão contaminados com o sistema religioso. Então quero agradecer a você que me acompanhou nesse vídeo. Lembre-se, irmão, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que Yahweh levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Em nome de Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Amém.